Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das civilizações mais influentes de toda a história. Um lugar que, para muitos, é o verdadeiro ponto de partida do mundo que a gente conhece hoje. A gente está falando da Mesopotâmia. Sabe, a gente sempre se pergunta, onde é que a história começa de verdade? Qual foi o momento em que a humanidade deixou de ser nômade para começar a construir cidades, criar leis, erguer impérios? Pois é, para muita gente, a resposta para essa pergunta está num lugar específico, na Mesopotâmia, que fica ali onde hoje é o Iraque. Foi nesse palco que essa grande virada aconteceu. E o próprio nome dela, que vem do grego, já dá uma pista gigante do porquê. Significa a terra entre rios. E olha, para entender de verdade a Mesopotâmia, a primeira coisa que a gente precisa sacar é a geografia do lugar. Porque, sério, foram os rios que moldaram, assim, absolutamente tudo por lá. Da agricultura até a política. Bem no coração dessa civilização, a gente encontra os rios Tigre e Eufrates. E eles eram uma faca de dois gumes, sabe? Ao mesmo tempo, fonte de vida e de destruição total. As cheias eram violentas, super imprevisíveis. A sobrevivência de cidades inteiras dependia de uma única coisa: conseguir domar essas águas. E foi essa relação, essa briga constante com a água, que deu origem ao que a gente chama de crescente fértil. Tenta imaginar, uma faixa de terra verdinha em forma de meia-lua bem no meio de um deserto, um verdadeiro oásis. Foi ali que a agricultura decolou e permitiu que os povos finalmente parassem de se mudar e se fixassem em um lugar só. Ok, então a grande pergunta é, como é que eles pegaram essa ameaça mortal e transformaram numa bênção? A resposta é genial, uma verdadeira maravilha da engenharia da época: os diques. E a sacada era a função dupla deles. Primeiro, eles funcionavam como muros gigantes protegendo as cidades das enchentes. E segundo, eles criavam uma rede de canais que distribuía a água de um jeito controlado, irrigando os campos enormes de trigo e cevada. Incrível, né? Só que, pensa bem, para organizar e construir uma coisa dessas, obras gigantescas, precisava de algo totalmente novo. Era necessária uma sociedade muito organizada, com um poder central. Ou seja, a necessidade de domar os rios levou, direto, à criação de um estado forte. Uma coisa levou à outra. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. Quando a gente fala Mesopotâmia, não estamos falando de um povo só. Foi, na verdade, uma sucessão de várias culturas incríveis. Tivemos os sumérios, que criaram as primeiras cidades-estado, depois vieram os acádios, que unificaram tudo no primeiro império, os babilônios, famosos pelas leis, os assírios com seu poder militar e os caldeus. Cada um deles deixou uma marca bem diferente na história. E o jeito como essas sociedades se organizavam é fascinante. O sistema tem um nome meio técnico, modo de produção asiático. Mas, resumindo bem, funciona assim. O Estado, que era basicamente o rei ou um grupo de sacerdotes, era o dono absoluto de tudo. Da terra, do trabalho das pessoas, de tudo que era produzido. E aqui a gente consegue ver direitinho como isso funcionava na prática. O poder era todo centralizado na mão do líder ou no templo. A terra não existia propriedade privada, era tudo do Estado. E a população? Bom, vivia num esquema de servidão coletiva. Todo mundo tinha que pagar impostos e trabalhar nessas grandes obras, para um suposto bem comum, que, claro, era sempre definido por quem estava no poder. Agora, imagina a confusão para administrar uma sociedade dessas. Tinha que registrar colheita, cobrar imposto, criar lei para todo mundo, e foi justamente essa necessidade de organização que acabou gerando algumas das maiores inovações da história da humanidade. E qual foi a principal de todas? A escrita, claro. A invenção da escrita cuneiforme, aquela feita em tábuas de argila, foi muito, mas muito mais do que só um jeito novo de se comunicar. Ela é literalmente a linha que divide o que a gente chama de pré-história da história. Foi um momento de virada completa. E claro, com a escrita na mão, o que veio em seguida, as leis. E a mais famosa de todas pode ser resumida numa frase que com certeza todo mundo já ouviu falar. A famosa Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Só que o famoso Código de Hammurabi mostra uma coisa muito mais complexa. A justiça ali não era cega, não era igual para todo mundo, é só olhar a tabela. Se um homem livre agredisse outro homem livre, a punição era idêntica, olho por olho. Agora, se a mesma agressão fosse contra um escravo, a punição era só uma multa em dinheiro. Isso deixa bem claro que era uma sociedade com uma hierarquia social super rígida. Beleza. Então, no fim das contas, o que essa civilização fascinante deixou pra gente? O legado deles é monumental. E dá para sentir os efeitos até hoje, em várias áreas do nosso conhecimento. Pensa só, a arquitetura monumental dos zigurates, que com certeza influenciou construções futuras. Eles foram pioneiros na astronomia,
os primeiros a sacar a diferença entre estrelas e planetas. Desenvolveram a matemática, que era super necessária para o comércio e para a engenharia. Criaram o primeiro código de leis escrito e completo. Revolucionaram a agricultura com o arado. E, claro, nos deram a escrita, a base para quase tudo que veio depois. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Se a nossa civilização é como uma grande construção, quais desses tijolos que foram colocados lá na Mesopotâmia há milhares de anos ainda estão sustentando o nosso mundo hoje? É uma boa pergunta para se pensar. E aí, se essa viagem pelo berço da civilização foi interessante, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para a gente continuar fazendo mais explorações como essa.